Bom dia, irmãos. Graça e paz. Eu quero agradecer ao Paulo e aos irmãos pelo carinho, pela hospitalidade, pela forma especial como vocês têm me tratado nesses dias. Eu tenho sido muito bem tratado, muito bem, até mesmo mimado, eu diria. Tem sido muito bom estar aqui. Para mim foi uma alegria, um prazer conhecer um pouco da história dos irmãos, conhecer um pouco mais da história do próprio pastor Paulo e ver muitas semelhanças mesmo, tanto na nossa história como na história das nossas igrejas. E é muito bom saber que aqui no estado ao lado temos uma igreja muito parecida com a nossa, uma igreja irmã que caminha de uma maneira semelhante, com uma história semelhante e com uma fé também semelhante, enraizada na palavra do nosso Deus. De modo que eu expresso aqui a minha gratidão aos irmãos pelo convite. É uma alegria ter estado aqui com vocês, estar aqui hoje pela manhã nessa última palavra, nessa última pregação. Eu quero agradecer a Deus também em oração nessa hora. Eu convido você a orar comigo. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque é pela tua graça que nós somos um, pela tua bondade e misericórdia que nos uniu e nos fez família, irmãos e irmãs na fé, lavados pelo mesmo sangue, cobertos pelo mesmo sangue. Foi o Senhor que nos alimentou com o mesmo corpo, fazendo-nos parte do mesmo pão, do mesmo corpo, tendo em nós o mesmo sangue, o sangue de Cristo. Obrigado por sermos famílias do Senhor, família do Senhor. E obrigado porque mesmo distantes e muitos aqui desconhecidos, em poucos dias nos sentimos tão pertos, como se fôssemos de fato conhecidos há anos, família de fato, e isso é graças à obra do Teu Espírito em nós, dentro de nós. Obrigado, Senhor, por esses irmãos, obrigado por essa igreja querida, que o Senhor continue a abençoá-la em sua missão, dando a ela a Tua visão, dando a ela a Tua pureza e santificação, protegendo-a, dirigindo-a e usando-a, dando a ela uma voz nessa cidade, ó Deus, que glorifique o Teu nome e traga muitas pessoas a Cristo. Obrigado pela vida do Paulo, obrigado, Senhor Deus, pela maneira fiel com que ele tem se mantido perante o Senhor e esta igreja, que o Senhor mantenha o Teu servo, mantenha-o, mantenha a sua família, mantenha esta igreja, para a alegria deles e para a honra e glória do Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Obrigado porque o Senhor nos alcançou com Tua misericórdia, com Teu manto de justiça e nos cobriu com vestes de salvação. Obrigado porque estamos debaixo de Ti e hoje, mais uma vez, podemos ler, refletir e sermos transformados pela Tua santa palavra. Em nome de Cristo Jesus nós te clamamos isso. Agradecidos. Amém. Amém. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo em Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 15. Hoje pela manhã nós refletiremos no trecho final do capítulo 8 do livro O Peregrino. Eu disse ao Paulo que quando me preparei, imaginava que a conferência ia ter hoje pela manhã, e ele me explicou, não é, que é até ontem à noite, porque hoje muitos irmãos têm os seus cultos, suas igrejas. Mas, então hoje de manhã, embora ontem eu tentei fazer um fechamento para aqueles que estavam aqui apenas até ontem, mas hoje de manhã eu vou um pouquinho mais além, olhando para uma característica específica do final do capítulo 8, e eu vou falar dela daqui a pouquinho. Antes de falar sobre ela, eu quero ler o texto base para essa reflexão, que é o texto, um dos textos, de tantos textos, que guiou John Bunyan para escrever o capítulo 8 do Peregrino. Em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11 até o 32, diz assim: Continuou: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade.
Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Graças a Deus por essa história. Eu não sei a respeito dos irmãos, mas essa para mim é uma das histórias mais lindas da Bíblia. Eu tenho essa como uma parábola preferida e um dos textos preferidos da Bíblia também. Há muita coisa por trás desse texto. Há muitas explicações sobre o que é que Cristo queria dizer com essa história. E aquilo que eu vou dizer aos irmãos hoje de manhã se alinha com aquilo que os pais da igreja interpretavam, e os reformadores também, e mesmo John Bunyan nesse livro também interpretou sobre essa pequena parábola. Talvez o que você me ouvirá destoie um pouco daquilo que talvez você ouviu em algum outro lugar, mas de fato eu creio que essa é a explicação que essa passagem nos traz sobre a beleza da graça e do Evangelho, a soberania da graça e do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes de explicar-lhes essa passagem, eu gostaria de ler um pequeno trecho do livro O Peregrino, nessa porção final, quando John Bunyan trata disso que nós acabamos de ler. Apenas relembrando aquilo que foi dito nas últimas 3 noites, nós começamos com um peregrino se encontrando com a cruz, ali o fardo dele cai dos seus ombros. Ele começa a sua caminhada e logo encontra 3 pessoas presas, não é, por correntes no caminho: simplicidade, preguiça e presunção. E o cristão, que é o personagem principal desse livro, os convida a sair daquela situação, porque eles estavam, como diz Salomão em Provérbios 23, como aquele que se deita no alto de um mastro, supondo que nisso encontra seu prazer. Eles eram loucos, assim como é louco aquele que busca refúgio e prazer no pecado, e ele se dispõe a ajudá-los a quebrar as cadeias, as correntes, e eles não querem porque eles estavam felizes naquela condição, não é? Aí o cristão fica muito triste, deixa-os para trás, continua a sua peregrinação, um caminho estreito, um caminho curto, com paredes dos 2 lados, onde ele lia as palavras salvação o tempo todo, e de repente ele vê 2 homens pulando o muro do lado esquerdo. Do lado esquerdo, você nos lembra que aqueles que estiverem à minha esquerda direi: apartai-vos de mim, malditos do meu Pai, não é? Para o fogo interno preparado para o diabo e seus anjos e tal. Então ele vê gente pulando do lado esquerdo do muro e entrando no caminho.
são formalista e hipocrisia. Dois homens, dois personagens que carregam consigo esses dois nomes, o que é muito comum nesse livro O Peregrino. E então o cristão tem uma primeira conversa com hipocrisia e formalista, tentando mostrar a eles que a maneira como eles estavam vivendo, a maneira como eles viviam, esperando encontrar salvação, não era a maneira correta. O formalista, ele criava regras, usos e costumes, acreditando que por meio desses usos e costumes e regras ele poderia ser santificado e assim ser salvo. E nós vimos o cristão e vimos na palavra de Deus ontem que a única coisa que pode nos santificar é nos encher de Cristo, da pessoa de Cristo, de um relacionamento rico com Cristo. Cristo nos santifica, a palavra de Cristo nos santifica. Lembrem-se da oração dele em João 17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a santificação não está fora da palavra, não está em regras, não está em igrejas, não está em fórmulas, não está em costumes, não está em nada disso. A santificação está em encontrar-se com a pessoa de Cristo e sermos transformados à imagem de Cristo, renovando-nos, transformando-nos, transformando a nossa mente, não permitindo que ela seja conformada ao mundo, mas ser transformada a fim de que ela possua a forma, não é? Seja conformada à pessoa de Cristo Jesus. E aí para o hipócrita, para o hipocrisia, para o homem hipocrisia, o personagem hipocrisia, o cristão mostra a ele que se ele continuasse vivendo apenas com essa aparência, ele não estava nem aí para a regra, ele não estava nem aí para uso e costume de igreja, ele até criticava isso. Mas ele vivia uma vida suja por dentro, mas uma vida aparentemente limpa por fora. Isso é hipocrisia. É tão sujo quanto o formalista. Aquele que vive uma vida aparente para os de fora, mas por dentro só Deus sabe a podridão dele. E ele critica aqueles que criam regras e tal. Ele não tem diferença daquele que cria as regras. Ele não tem diferença daquele que fala isso pode, isso não pode. A quem muitas vezes o hipócrita tanto critica. Então, nesse momento da história, o cristão deixa esses dois de lado, porque percebe que esses dois não estão nem aí para ele, para aquilo que ele queria dizer. E o que é que ele queria dizer? E com isso eu terminei na última noite. Ele queria dizer que aquele que não entrasse pela porta das ovelhas não estaria no caminho verdadeiro, ao final do qual encontraria salvação e o bom pastor o aguardando. E por isso ontem à noite lemos a história de Jesus, as palavras de Jesus sobre ele ser a porta, ele ser o porteiro, ele ser o bom pastor, aquele que não entra pela porta, ladrão e salteador, a ideia daquele que pula o muro. E está dentro do caminho e tem a aparência de um cristão, mas de fato não é um peregrino. E aqui então, a partir desse momento nós chegamos à parte final do capítulo, quando o cristão, ele fica um pouco distante e ele na verdade só ouve e tenta falar, mas na verdade é em vão. E o formalista e o hipocrisia tentam persuadir o cristão de que aquilo que ele fazia era a mesma coisa que eles estavam fazendo e que ao final da história ambos chegariam no mesmo lugar, porque não importa como, importa é você fazer certas coisas. Escute as palavras do final do capítulo. A isso pouco responderam. Somente, aliás, um pouco antes. Cristão, eu ando pela... Não, isso aqui eu já li ontem. A isso pouco responderam, somente disseram que cuidasse de si mesmo. Então vi que prosseguiram cada um à sua maneira, sem muita conversa entre eles. Exceto, aqui está a conversa final, que os dois disseram a cristão que, quanto à lei e às ordenanças, não duvidavam que poderiam obedecê-las tão conscientemente quanto ele. Por isso afirmaram: não vemos que você seja diferente de nós, a não ser pela capa que veste, que conforme acreditamos deve ter sido presente de alguns seus vizinhos para esconder a vergonha da tua nudez. Olha, eu não vejo diferença. A maneira como você vive e a maneira como eu vivo é igualzinha. É igualzinha. Lembra das palavras do Senhor sobre o joio e o trigo? Há diferença entre eles aparentemente? Na aparência há diferença. Quando eles nascem e estão crescendo, eles são semelhantes demais. Mas depois que eles estão maduros, prontos para a colheita, então os ceifeiros vêm e eles sabem separar um do outro. Os ceifeiros. De modo que cristãos e não cristãos, que estão tudo dentro da igreja, joio e trigo, a gente não sabe quem é um quem é outro. E a nós não foi dado o direito de ceifar. Jesus Cristo disse que nós não devemos ceifar. Os ceifeiros são os anjos, o Senhor Jesus Cristo disse. E a colheita será quando o número dos eleitos estiver completo. Quando a seara estiver pronta,
final. Os anjos virão e colherão, ceifarão e levarão a sua igreja. Esse é o evento associado com 1 Tessalonicenses 4 também, por ocasião da segunda vinda de Cristo. Quando aqueles que estiverem vivos serão arrebatados, os mortos ressuscitarão primeiro, e todos nos encontraremos com o Senhor nos ares. E então seremos glorificados, estaremos para sempre no Senhor, com o Senhor. Jesus, num dos evangelhos, diz que esse será o último dia. Jesus Cristo disse: no último dia, ao soar da última trombeta, ao soar da trombeta lá do anjo, os mortos ressuscitarão primeiro. Ou seja, aquilo que Jesus Cristo disse sobre o último dia dos homens sobre essa terra, é aquilo que Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4, quando acontecerá o chamado arrebatamento, quando os mortos ressuscitarão e os que estiverem vivos serão arrebatados, e o Senhor volta, e essa segunda vinda e acaba. Essa será a ceifa, os anjos ceifarão. De certo modo, muitos entendem que hoje os anjos já realizam esse ceifar, não é? Esse colher. Quando os cristãos morrem, ou quando eles são martirizados, se valendo de algumas passagens da Bíblia, quando anjos aparecem por ocasião da morte de cristãos, até mesmo naquela parábola de Jesus sobre o rico e o Lázaro, quando Lázaro morre e ele é levado pelos anjos à presença do Pai. Então há essa ideia de que quando eu e você morremos para esse mundo, anjos vêm nos buscar. Como naquela história do Antigo Testamento, com carruagens de fogo que nos leva, não é, para a presença do nosso Senhor. Mas essas são especulações. Nenhum de nós morreu até hoje, então a gente não pode dizer com certeza como é, não é? Tem um ou outro que de vez em quando fala aí que morreu, foi para o céu, depois voltou, e aí escreve livros, grava DVD e ganha uma grana, né, grande, contando como é que é lá do outro lado. Eu gosto mais de Paulo, que curiosamente foi para o outro lado, mas disse que ele não era capaz de dizer isso. Não lhe foi permitido, estando lá, dizer aqui aquilo que ele viu do lado de lá. Coisas maravilhosas demais, coisas incríveis. Eu fico mais com esse tipo de apóstolo. Tem outros que falam. Eu conheci uma apóstola, eu brinco falando que ela é uma apostila. Enfim, ela e o marido dela eram líderes lá na nossa cidade. E eu tocava numa banda quando eu recém-converti. E eu tocava em bandas de rock antes da minha conversão. Aí eu me converti, o filho desses dois pastores, pastoras, bispo, sei lá o que eles eram direito. O filho deles tinha uma banda de rock evangélica, fumavam maconha, era uma loucura, banda evangélica, né, de rock. E eu recém-converti, eles me chamaram para tocar e eu fui. Fiquei lá um bom tempo, meus irmãos. Até que Deus me deu graça, né? Enfim, fiquei lá. E um dia, chegando lá para ensaiar, aquela nobre senhora virou para mim, para um outro rapaz que tocava na banda, falou: hoje à noite tive uma experiência com Deus. Deus me levou no inferno. Levou no inferno, né? Eu falei: uau, que legal, né? Na época, na minha ignorância, hoje eu diria outra coisa. Misericórdia, né? Me levou para o inferno, me fez andar pelas salas do inferno. Tem umas salas grandes, tem umas pequenas, tem uns bichos lá feios, tem uns bichos que não é tão feio assim. Enfim, o inferno é assim, assim, assado. Me viu as almas, né? Depois ele me levou no céu. E aí Deus me mostrou isso no céu. E ela estava contando isso para todo mundo ali, né? Esse tipo de atitude é muito comum. Mas ele não encontra, ela não encontra essa atitude respaldo bíblico. Outras pessoas tiveram essa experiência também. Mas a maneira como elas colocaram isso foi de tal modo cuidadosa, que foge e que se diferencia de tudo aquilo que a gente vê no nosso tempo. O que nós temos, na verdade, são mercenários no nosso tempo, não é? Pessoas que se valem dessas questões sensacionais para atrair o povo, para fazer com que as pessoas fiquem... Eu comprei o livro do cara que morreu, o livro chama, como é que é? Volte e diga o meu povo. Vocês conhecem esse livro? Volte e diga o meu povo. Eu lembro do cara, ele foi da minha cidade. Ele foi 2 vezes, eu me tornei seguidor do cara. Hoje eu me arrependo. Mas na época eu deixava tudo para ir atrás do cara. Minha mãe falou: você é louco, meu filho, para com isso, daí não pode ser verdadeiro. Por causa disso, ela era convertida há mais tempo do que eu. Mas eu não tinha maturidade nenhuma naquela época. E eu me apeguei a esse tipo de sensacionalismo. E sensacionalismo não muda a vida de ninguém, não alimenta ninguém. Coisas extraordinárias, até mesmo as feitas por Jesus Cristo, não muda a vida de ninguém.
Quando uma geração grande começou a seguir Jesus apenas para ver milagres e sinais e prodígios, ele disse: uma geração adúltera e perversa me pede por sinais, mas nenhum sinal mais lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Porque importa que assim como ele passou 3 dias e noites lá no ventre do grande peixe, importa que o Filho do Homem também passe 3 dias no ventre da terra. Uma geração perversa e adúltera me pede sinais. Ainda que nós corramos a Jesus pedindo nos dê sinais, a gente quer ver sinal de que o Senhor está comigo. Ele mesmo já disse que esse não é o caminho. Ele não espera ver isso em nós. Lutero, na época da Reforma, ele fez um voto com Deus dizendo: eu peço que o Senhor não me dê sinais, não me dê anjos, não me dê sonhos, não me dê revelações, porque tudo que o Senhor tem, tudo que o Senhor me deu, a sua palavra, é tudo que eu preciso saber, tanto para essa vida quanto para a vida vindoura. Eu não preciso de mais nada. Na época de Cristo, Jesus quis dizer isso para aquela multidão: vocês não precisam de nada de sensacionalismo. Vocês precisam da palavra, porque é ela que fere, é ela que transforma, é ela que santifica, é ela que purifica. E bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E os que não são puros de coração, estes não verão a Deus. Segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O caminho estreito ao final do qual nós veremos o Senhor é o caminho da santificação, da paz com todos e da pureza de coração, de olhos, de lábios. Então não se engane. Essas coisas sensacionais, milagres, shows, que estão em muitos lugares por aí, eles jamais devem ocupar o lugar das Escrituras. Eu não estou dizendo aqui que Deus não cura. Não estou dizendo aqui que Deus não faz milagres. Eu não estou dizendo aqui que Deus perdeu o exercício da sua soberania. Não. Eu creio que Deus é soberano. Eu sei que os irmãos creem também. E se Ele quiser curar alguém, Ele faz. Se Ele quiser fazer algo extraordinário, Ele faz. Mas não é atrás dessas coisas que nós devemos estar, mas através de Cristo, firmes e satisfeitos com o caminho estreito, com a pureza e simplicidade do Evangelho, negando tudo aquilo que vai além do Evangelho, simples, puro, completo, perfeito. No texto seguinte, lê-se assim: cristão, por obedecerem leis e ordenanças, vocês não serão salvos, visto que não entraram pela porta. Quanto a esta capa, é a capa que o diferenciava dos demais. Eu disse isso a vocês, tudo que eu disse agora há pouco, para explicar-lhes que em muitos momentos nós não veremos diferenças entre aquele que sinceramente está aqui querendo Deus e aquele que está aqui sinceramente querendo ver milagre. Entre aquele que está numa multidão de 1000 pessoas num culto querendo buscar a Deus, ser santificado, ser purificado, ser perdoado, crescer em seu amor pela santidade, daquele que está do lado dele ali esperando a hora da oferta para contribuir porque ele precisa pagar uma conta e ele crê que Deus vai retribuir, ele quer que Deus vai prosperar, que ele vai deixar de ser patrão para ser empregado para ser patrão. Então, quando nós olhamos para esses dois, nós não conseguimos perceber aparentemente muita diferença. Não conseguimos. Quando eu fiz tiro de guerra, servi o exército naquele tempo obrigatório, lá em Araraquara mesmo, eu tinha subtenente, subtenente que diz? Acho que é isso, e 3 sargentos, primeiro sargento, segundo sargento, terceiro sargento. Os 4, só um não era evangélico, só um. O subtenente era batista, segunda igreja batista de Araraquara. Os outros 2, eu não sei direito o que era, mas uma vez o terceiro sargento, que é o menor na escala, né? Ele me fez motorista dele, porque ele sabia que eu era cristão e ele confiava em mim. Então, tirador porte, 244. A gente vai levar umas fardas para queimar lá no lixão da cidade, farda antiga. Aí eu peguei o meu carrinho, tinha uma Saveirinho velha, né? Lotei aquelas... Eu não, os atiradores lá lotaram a Saveirinho porque eu fiquei, né, nessa situação só de motorista. Não trabalhei, só dirigi. E aí eles encheram a Saveirinho de farda velha e fomos pro lixão. No caminho, o terceiro sargento, eu não vou dizer o nome dele aqui, porque talvez você conheça, ele é daqui do estado do Rio de Janeiro.
Aí ele começou dizendo assim para mim: tirador Porte. Eu: sim, senhor. Você sabe o que eu estou fazendo aqui nessa cidade, tirador Porte? Eu: não, senhor. Eu estou aqui nessa cidade porque Deus mandou aqui, tirador Porte. Você sabia disso? Eu: sim, senhor. Que é só assim, né? O senhor sabe que eu sou servo de Deus também, tirador Porte? Sim, senhor. O senhor sabe que o senhor me mandou aqui, mas não é para ser terceiro sargento, não, é para ser tenente, porque Deus não fez da gente cauda, mas cabeça. Você acredita nisso, tirador Porte? Meus irmãos, na época, eu confesso, eu disse sim, senhor. Na época, a minha teologia ainda não estava preparada, eu tinha 18 anos, tinha acabado de me converter. E a conversa foi nessa toada, né? E depois eu fiquei sabendo, a igreja da qual ele era, o outro subtenente, outro sargento, que era o segundo, era um boca suja. Ele vivia dizendo a mesma coisa que esse terceiro sargento, mas o segundo sargento ele dizia que ele era o capeta, né? Ele era pastor também, de uma igreja grande lá na cidade. Lá fora eu sou pastor, mas aqui dentro eu sou capeta. E ele falava palavrão atrás do outro. E mandava os atiradores fazer cada coisa que eu não convém dizer aos santos. Coisas terríveis. Esses eram os meus líderes. Dos 4, 3 crentes. Mas o que me marcou foi esse terceiro sargento. E essa é a visão que muitos cristãos têm hoje em dia. Mas essa não era a teologia dos mártires da igreja. Eles não acreditavam que estavam nesse mundo para comer o melhor dessa terra. Eles comeram o pior dessa terra. Essa foi a vida dos mártires da igreja. E à medida que o sangue desses mártires caía na terra, dizia Policarpo de Esmirna, discípulo do apóstolo João, não é? Que pastoreou em Esmirna e foi também martirizado pelo imperador no século II. O sangue dos mártires foi a semente da igreja. Enquanto mártires morriam no meio daquelas arenas romanas, milhares se convertiam nas galeras, não é? Galeras eram aquelas arquibancadas dos teatros, aqueles coliseus, não é? Que haviam no Império Romano. A teologia dos mártires não era essa. Eles criam que o melhor estava preparado no porvir. Havia um peso do lado de lá, de glória, que não se comparava com os sofrimentos de agora. O tesouro deles, dos mártires da igreja, não estavam em nada desse mundo, em comida, carros, terrenos, uma conta bancária grande, viagens, casamentos, namoros. O tesouro deles não estava em nada daqui. Eles já não viviam mais. Havia alguém que vivia dentro deles. E esse alguém que vivia dentro deles apontava para um tesouro no céu. Esses eram os mártires, esses eram os peregrinos. De modo que a teologia deles é muito diferente dessa que aponta o coração dos homens para essa terra, colocando o nosso tesouro nesse mundo, fazendo com que a gente faça doideiras mundo afora. Mas, quando você olha para um e olha para outro, você não consegue ver muita diferença. Você até mesmo tem dificuldade de dizer que o cara não é salvo, porque você não... É difícil. É difícil. Ele tem uma aparência de crente, ele ora, ele jejua, ele vai à igreja, ele dá o dízimo, ele te trata como irmão. Aliás, ele só fala com a linguagem evangélica. Você chega para ele e fala bom dia, ele fala paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Paz do Senhor, graça e paz, Deus te abençoe. Tudo é isso. Mas isso pode ser muito bem uma maquiagem, pode ser muito bem uma capa, pode ser muito bem uma casca. E no miolo, o que há é tudo menos a graça e a paz de nosso Senhor. Mas na casca, na aparência, nós parecemos igual. A diferença é que os peregrinos, os cristãos, de fato, eles carregam uma capa. Uma capa. E essa capa o cristão carregava também no livro, o peregrino. E essa capa é o que o diferenciava de todos. E ele recebeu essa capa não dos vizinhos, dos colegas dele, da terra de onde ele veio. Porque na verdade, aqueles rejeitaram a capa. Mas ele recebeu isso do Senhor do caminho. Veja as palavras dele. Quanto a esta capa que está aí nas minhas costas, ela me foi dada pelo Senhor do lugar ao qual me dirijo. E como vocês disseram, para cobrir a minha nudez. A minha nudez. Eu a tomei como sinal de sua bondade para comigo, pois antes tinha apenas trapos. Além disso, assim eu me consolo enquanto caminho. Certamente, quando eu chegar à porta da cidade, o Senhor dela me reconhecerá para o meu próprio bem, visto que estou usando a sua capa, a capa que ele me deu, gratuitamente no dia em que me despojou dos trapos.
Tenho também um sinal em minha fronte, o qual talvez vocês observaram e que ali foi colocado por um dos mais íntimos servos do meu Senhor, no dia em que meu fardo rolou dos meus ombros. Digo-lhes ainda que naquela ocasião recebi também um rolo selado, para que me console com a sua leitura, enquanto prossigo no caminho. Também me ordenaram entregá-la na porta celestial, como garantia de minha entrada ali. Todas estas são coisas que duvido vocês sintam falta ou desejem, visto não terem entrado pela porta estreita. Vocês não sentem falta da Bíblia, vocês não sentem falta da marca, vocês não sentem falta da capa, vocês não sentem falta de nada. Vocês só têm aparência. A essas palavras nada responderam, somente entreolharam-se e riram, tiraram o sarro do cristão. Vi que todos seguiram caminhando, mas cristão conservou-se na frente. Não conversava mais. Não conversava mais. Porque não vale a pena. Não vale a pena. Você vai conversar por quê? Não é? Se o Senhor não fizer a obra no coração de hipócritas e formalistas, não é você que vai fazer. Fica quieto. Exceto consigo mesmo, fazendo por vezes com suspiros e por vezes consolado. Com frequência lia o rolo que um dos seres resplandecentes lhe havia dado e pelo qual era revigorado. O rolo lhe dava vigor. O que essa capa tem a ver com a parábola que eu li no início do culto? Meus irmãos, volte mais uma vez os seus olhos para o Evangelho segundo Lucas, capítulo 15. A parábola é muito conhecida. Eu não vou fazer uma exposição muito longa aqui, o tempo não nos permite, porque esse texto nos daria oportunidade, ocasião para fazermos exposições aqui até o final do ano, né? Mas enfim, tentando resumir o texto. A ideia é que havia um garoto, 2 irmãos na verdade, um mais velho e um mais novo. E o menino mais novo ficou, enfim, cansado de viver com o pai, e ele queria sair de casa. E ele queria, na verdade, a herança dele. Só que herança, como é hoje, naquela época era também, a gente só recebe quando o pai e a mãe morrem, não é? O pai morre, você recebe herança, se a mãe estiver morta também. Naquela época é a mesma coisa. Nós não sabemos da mãe do garoto, mas o que o garoto pede aqui ao pai equivale a desejar a morte do pai. Os irmãos estão entendendo? Quando eu chego para o meu pai, e isso aconteceu em Araraquara com um rapaz que era de uma igreja, e o irmão dele veio de outra cidade, a mãe dele só era viva, e ele queria que a mãe passasse para ele parte dos bens, aquilo que era da parte dele, e eles foram atrás disso, mas a mãe viu que isso não era possível, de diversas maneiras, depois conseguiu fazer isso, de algumas outras maneiras lá que eu não sei quais são, não entendo disso. Mas a mãe, que era membro da igreja onde eu era membro também, isso há cerca de 15 anos atrás, ela disse que ela se sentiu como se o filho estivesse matando ela. Quando ele chegou dizendo, olha, eu quero a minha herança, eu quero agora. Porque ela teria que vender coisas ou se desfazer de coisas das quais ela tinha o seu próprio sustento. Mas agora o menino queria, como se ela estivesse morta. Era esse também um dos sentimentos que ocupou o coração desse pai. Eu não estou mais nem aí para o Senhor, eu quero que o Senhor morra, eu só quero aquilo que é meu, eu quero sumir daqui. Eu não aguento mais viver aqui com o Senhor. O Senhor é chato. E lá fora é legal, lá fora tem mulherada, lá fora tem bebida, lá fora tem amigo, lá fora tem festa, lá fora eu vou viver. Aqui é chato, porque tem um Senhor aqui. O Senhor é rico, tem tudo isso daqui, mas eu não aguento mais viver aqui. Me dá logo, eu quero ir embora. O pai repartiu e deu para o garoto. O garoto foi. Ficou um bom tempo lá, até que acabou todo o dinheiro. Porque quando o coração está com essa motivação, ele não sabe cuidar daquilo que ele tem. Ele é um garoto. Ele acabou com a vida dele. No começo ele estava cheio de amigos, um monte de gente que ele achava que gostava dele. Mas na hora que acabou o dinheiro, acabou aquela galera também. Porque as pessoas sem Cristo, elas só se juntam a outras, na grande maioria dos casos, por causa de interesse. E aí então ele se viu sozinho. E sozinho ele procurou trabalho e foi cuidar de porcos. E aí então ele começou a perceber a comida dos porcos, algo semelhante à nossa lavagem. Era diferente naquela época, não é? Mas hoje o que nós damos aos porcos é a lavagem. Ontem eu fiquei sabendo que no estado do Brasil eles dão feijão preto, não é? Você sabe que o feijão verdadeiro é o marronzinho. De vocês aqui é o falso, né? A própria Dulce disse pra mim ontem, né, Dulce, que o feijão lá na Deizes, perdão, lá no não sei que estado do Brasil é, na Lagoas, dão feijão preto para porco, alimento para porco, não é? E em outros lugares dão outros alimentos. Aqui dá outro alimento, no estado de São Paulo dá outro alimento. Naquela ocasião, aquele garoto se alimentou, tentou pelo menos, mas não conseguia se alimentar do alimento dos porcos.
Ele não tinha mais onde se tomar banho, ele não tinha mais onde se alimentar, ele não tinha mais onde cuidar de si, ele não tinha mais nada. Ele começou a feder, a roupa dele começou a rasgar, ele perdeu o sapato, a sandália, ele perdeu tudo. Ele perdeu o anel de filiação, porque quando ele chega em casa ele está sem o anel. Provavelmente ele vendeu aquele anel para fazer dinheiro e para poder continuar vivendo a vida. Quando ele cai em si, a Bíblia diz, ele lembra do seu pai, em cuja casa os últimos trabalhadores, os escravos, os servos mais inferiores, eram muito melhor tratados do que ele estava sendo tratado ali. E ele diz, eu vou voltar para lá, ainda que meu pai me receba como escravo. Porque naquela época, na cultura da Palestina rural, de 2000 anos atrás, se um moleque fizesse isso com seu pai, e ele quisesse voltar para casa, era legal que o pai o matasse em praça pública e não acontecesse nada com o pai. Porque ele desonrou o pai, desonrou a família. O pai poderia matá-lo. Se o pai fosse muito bonzinho, o pai poderia tratá-lo como o pior dos servos, o último dos escravos. E isso demonstraria um pai, um homem, nossa, aquele homem que só falta ser crente, como a gente diz aí fora, né? Um homem maravilhoso. E ele é isso que o moleque diz, eu falo, eu vou voltar, porque ficar aqui eu vou morrer. Se eu for para lá eu vou morrer, e pelo menos eu vou pedir para o meu pai ter misericórdia de mim, pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, me aceita como um servo teu, o último, o pior, um escravo teu. E ele volta. E aí está a cena mais linda da Bíblia. Quando ele volta, o seu pai o vê ao longe, e naquela ocasião, aparentemente o pai estava esperando. Era como se o pai estivesse na porteira lá da fazenda, ou sei lá de onde era, aguardando o menino voltar. E quando ele volta, o pai corre, diz o texto bíblico, por volta do versículo 20, não é? E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, o abraçou e o beijou. Mas irmão, imagina a cena. Você não pode passar daqui, desse ponto, sem imaginar. Tenta passar um filme na tua cabeça. Tenta imaginar esse moleque com a roupa toda rasgada, trapos imundos, sujo, sem sandália, sem anel, sem nada, cabelo tudo daquele jeito, fedendo, cheirando mal. O pai o vê. O pai poderia matá-lo, o pai poderia chamar os guardas e espancá-lo, jogá-lo na prisão, tratá-lo como escravo depois daquilo. Ao contrário disso, o pai corre para ele. Se eu sou um moleque, eu penso, pronto, é agora que eu dou uma surra. Mas o pai, antes que o moleque se ajoelhe, porque o ajoelhar é depois, o pai o abraça e o pai o beija. Imagine-se no lugar daquele garoto. Quanto amor! Quanto amor há no coração do meu pai. E aí o menino, no verso 21, aí o filho diz, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E nem continuou o que ele tinha para dizer. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Apenas até aqui. Perceba, primeiro ele veste o menino. E é disso que nós estamos tratando. Ele coloca uma capa no menino. Ele traz a melhor roupa e cobre o menino. Isso é o que Deus faz conosco quando Ele nos cobre com a sua justiça. Quando Ele nos dá vestes de santidade, vestes de misericórdia. Mas, só um parênteses antes de continuar falando sobre isso. Ele põe um anel no dedo, que significa aliança. O anel significa compromisso. Você é filho, você não é escravo. Você é meu. Põe um anel no seu dedo. Lembra da nova aliança que Deus Pai faz conosco? No sangue do seu filho. E põe sandálias nos pés. Naquela época, escravo não usava sandália, só filhos. Como que dizendo, eu não te colocarei debaixo de jugo, de servidão. Você é meu filho. Você vai sentar-se à minha mesa. E mais, eu vou fazer uma festa porque você voltou. Lembra do que Jesus Cristo disse? Que há alegria no céu quando um pecador se arrepende? A festa no céu. Aquele pai fez uma festa. Mas aí chegou o personagem do John Bunyan. Chegou o formalista e o hipocrisia no mesmo homem, que é o irmão mais velho. O irmão mais velho do filho pródigo é o formalista e o hipocrisia. Porque no final ele disse, olha o que ele diz, meus irmãos, no verso 20.
há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Você conhece gente assim, que há anos servem a Deus e nunca transgrediu uma ordem sequer? E nunca me deste um cabrito sequer para alegar com meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os seus bens com prostitutas, tu mandaste matar um novilho cevado. Ele diz exatamente isso, não é? Eu nunca fiz nada de errado e o Senhor nunca me deu nada. E ele nem o chama de pai. Ele nem o chama de pai. Porque quem não é filho não é capaz de tratar a Deus como pai. O pai misericordioso responde: meu filho, tu estás comigo, tudo que é meu é teu. Por que será que aquele garoto não recebia o que era de Deus? Porque de fato, quando a gente traz essa ilustração para o mundo real, né, para a vida do cristianismo no dia a dia, a conclusão a que todos os comentaristas bíblicos chegam é que aquele garoto de fato não era filho. Ele era um filho, mas no mundo real ele não seria um filho de Deus. Ele era alguém que estava na família, mas não desfrutava de comunhão, não recebia nada do pai, não fazia nada pelo pai, a não ser formalidade e cumprimento de ordens. Aqueles dentro do cristianismo, que chamam Deus de pai, paizinho, meu queridinho, sou apaixonado pelo pai, enfim, não é? Gosto do papai, não é, querido, que está no céu. Cumpro todas as tuas ordenzinhas, papai. E tem uma aparência, mas não tem comunhão com o pai. Não sentem a alegria do pai. Não tem prazer pelo pai. Não são cobertos pelo manto da justiça do pai. Enfim, não tem nada com o pai. Tem com a pornografia, tem com a ganância, tem com a mentira, tem com a ira explosiva, tem com o adultério, tem com um monte de coisas que o Deus odeia. Tem com a imoralidade sexual, que é um dos pecados que estão na cabeça de todas as listas onde o apóstolo Paulo trata daqueles que não herdarão o reino dos céus. O coração dessas pessoas estão cheio de obras de carne, mas aparentemente, papai querido do céu. Essas pessoas são aquelas que chegam para Deus, põem o dedo na cara de Deus e dizem: há tanto tempo. Elas não dizem: pai, pequei contra ti e o céu. Há uma grande diferença. A grande diferença é que o próprio Cristo disse no publicano e o fariseu, que diz: eu faço isso, faço aquilo, e o outro não consegue nem levantar o rosto e diz: tem misericórdia de mim. Quem sou eu? Quem sou eu? Para que o Deus de toda a terra, não é como diz a canção, se lembre de mim. Tenha misericórdia de mim. Quem sou eu? Tenha misericórdia de mim, filho de Davi. Tenha misericórdia de mim. Aqui o filho é coberto por essa veste de misericórdia. Ele estava perdido e foi achado. Ele estava morto e reviveu. Eu quero concluir lendo com vocês alguns trechos da Bíblia, onde nós lemos essa mesma expressão ocorrendo mais uma vez. Eu peço que vocês abram, o primeiro texto está lá em Isaías 61. Isaías 61, nós temos uma profecia que nos evangelhos se encontra na boca do próprio Cristo. Aquilo que é dito em Isaías 61 se cumpre na vida de Cristo. Embora um pregador lá do Amazonas, de Manaus, chamado René Terra Nova, disse que Jesus errou quando disse que esse texto se cumpriu na vida dele. Que na verdade esse texto aqui se cumpriu em 2011 na vida dele, René Terra Nova. Tem um vídeo na internet, eu escrevi um texto sobre isso, está no meu site, se vocês quiserem ver sobre esse absurdo, mas defendido por muita gente, vocês leiam lá. Em Isaías 61, nós lemos assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Lembram desse texto, não é? Jesus lê esse texto e fala desse texto na sinagoga de Nazaré, no início do seu ministério. Agora vá para o final do texto, verso 10. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Esse é um manto que pertence a Cristo. Isso precisa ficar claro para nós. Esse é um manto, uma veste que pertence somente a Cristo. Deus deu a Cristo. Deus não deu para mais ninguém. Para mais ninguém. A aliança é só de Cristo também, não é de nós. As sandálias são de Cristo. Todos os benefícios da salvação são de Cristo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é de Jesus, não é da gente.
não é da gente. Ele é o Filho único de Deus. Pois bem, posto isso, tudo é dele. Vá comigo agora para Apocalipse, capítulo 3. Aliás, antes de Apocalipse 3, Efésios 6. Efésios capítulo 6, verso 14. Ele fala sobre a armadura do cristão, vestes que o cristão deveria ter sobre si. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Justiça de justificação, não é? De salvação. De sermos tornados justos e não mais condenados. Agora não temos mais o fardo nas nossas costas, estamos livres. Vestes de justiça. Próximo texto. 2 Coríntios. Perdão, eu anotei errado, meus irmãos, não é 2 Coríntios, é Apocalipse mesmo. Apocalipse capítulo 3, nós temos alguns versículos aqui. Apocalipse capítulo 3. Na carta à igreja de Sardes, no verso 3, Apocalipse 3, nós lemos assim. Aliás, desde o 2. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Ao vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor Jesus nos diz aqui que Ele nos dará vestes lá, vestes brancas, vestes novas, vestes de santidade. Mas não para aí. Escrevendo à igreja de Laodiceia, na carta à igreja de Laodiceia, que está a partir do verso 14 de Apocalipse 3, nós lemos assim, a partir do versículo 15: Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és um infeliz, sim, miserável, pobre, cego, nu. Aconselho-te, prestem atenção aqui, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para os olhos, a fim de que vejas. Essa é a mesma palavra usada por John Bunyan no Peregrino no final do capítulo 8. Essa capa que você vê em mim foi me dada pelo Senhor do caminho, na porta. E é de fato para cobrir a minha vergonha, a minha nudez. Cobrir a minha história passada. Cobrir a mancha do meu pecado. Aqueles trapos imundos que Isaías 64 diz que nós temos. As nossas melhores obras de justiça são aos olhos de Deus como trapo de imundícia. Trapos imundos. Como as roupas do filho pródigo voltando para casa. Quando nós voltamos, quando nós nos achegamos para Deus, nós não tínhamos nada em nossas mãos. Absolutamente nada. Tudo o que nós temos quando voltamos para Deus é veste suja, trapo imundo. Mas Ele quer tirar isso de nós e nos dar novas vestes, nos revestir, despir-nos das obras da carne, despir-nos do pecado, despir-nos de tudo aquilo que não tem nada a ver com Deus e revestir-nos de Cristo, revestir-nos de justiça, revestir-nos de santidade. E Ele diz sobre a vestidura do futuro, mas diz sobre agora. Aconselho-te que agora compres de mim vestes brancas para cobrires a tua vergonha, a tua nudez.
O que é a nossa vergonha? É o nosso pecado. A nossa vergonha são as coisas erradas que fazemos em nossa consciência. Aquilo que cobiçamos com o nosso coração, falamos com os nossos lábios, ouvimos, agimos, tratamos e das quais nós deveríamos ter vergonha. Mas quando não somos capazes mais de sentir vergonha pelo nosso pecado, isso é pelo fato de estarmos gastando a vida longe da casa do Pai. Mas se você é filho, chegará uma hora que estar distante do Pai será algo impossível para você. Usando aquela ilustração de Pedro, do porco que volta à lama, você pode até cair na lama e cometer um erro, um pecado aqui e ali, amanhã ou depois. Mas a lama será um lugar insuportável para você. Eu estou com tanta vontade de pecar, pastor. Estou com tanta vontade, eu estou sentindo tentado, estou quase fazendo isso, ora por mim. E aí você vai e faz. E aí você gosta. Aí você faz de novo. E gosta mais. E não sai mais dali. E aí você começa a nadar na lama, comer lama. Você fala, não quero mais sair da lama. Sabe por quê? Porque a lama é um lugar. Você é porco e não filho. E é por isso que a lama é agradável. Mas o filho, ele cai e a lama, o chão, ele beija o chão. Mas ele logo se sente triste e envergonhado de ter feito o que fez. Sujo. E ele volta, mais uma vez, com um trapo imundo, dizendo, Pai, me revista com vestes de pureza, com vestes de misericórdia, com vestes de justiça. Eu quero ser filho. Eu quero estar junto. Eu quero estar contigo. E o Pai, se Jesus não tivesse feito isso, eu não acreditaria nisso, porque é um amor grande demais para ser verdadeiro. Mas é exatamente esse o amor de Deus por nós. Ele é maior do que a nossa mente pode compreender e do que a nossa mente pode julgar. E é esse amor que faz com que o Pai também venha até nós, corra em nossa direção, nos abrace, nos beije, mande colocar vestes novas de justiça, uma capa de misericórdia, que nos identifica como filhos e filhas dele. Ele põe um anel em nosso dedo, a nova aliança que foi conquistada pelo sangue do seu Filho. Ele calça os nossos pés e manda fazer uma festa no céu, porque aquele que estava morto reviveu, aquele que estava perdido foi achado, e há alegria no céu por causa de um pecador que se arrepende. Essa foi a alegria que houve no céu quando o cristão se arrependeu. E essa é a alegria que houve no céu quando você se arrependeu. E eu queria encerrar dizendo a você que talvez nunca tenha se arrependido e que talvez esteja aqui nessa manhã. Eu não conheço a grande maioria dos irmãos, não conheço a sua história de vida. E me permita, com todo amor e respeito, dizer isso a vocês. Talvez você não tenha tido um encontro com o Senhor ainda. E se esse for o teu caso, essa é a explicação do teu coração estar tão satisfeito com as coisas do mundo. E de você não sentir vergonha nenhuma quando peca. Talvez seja porque o mundo ainda esteja ocupando um lugar no teu coração que deveria ser do Senhor Jesus. Esse mundo que hoje enche o teu coração vai se tornar um fardo sobre as tuas costas amanhã. Um fardo insuportável. E aquilo que hoje brilha, amanhã será trevas. E aquilo que hoje satisfaz, amanhã será um tormento. Por isso, o chamado do Senhor é: venha já. Venha hoje e derrame sobre ele todos os teus pecados. Você que está cansado de si e sobrecarregado, e meus irmãos, ele disse isso para os discípulos, para os apóstolos e para os demais: vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, cheios não de Deus, mas de tudo que não tem nada a ver com Deus. Vinham a mim, e eu vos aliviarei. Vocês tomarão sobre si o meu jugo, que é manso e suave, e encontrarão descanso para as vossas almas. Nós precisamos nos autoexaminar diariamente, a fim de julgar o nosso coração já, para que ele não seja julgado como o mundo amanhã. Paulo fala isso inclusive por ocasião da ceia, quando escreve em 1 Coríntios 11. Julguem os seus corações agora, porque aquele que não julga o seu coração agora, o seu próprio coração, e abandona os seus pecados e se arrepende deles, este será julgado amanhã junto do resto do mundo. Esse é o convite do nosso Senhor.
E Ele promete uma coisa maravilhosa para nós. Ele promete nos cobrir com a sua misericórdia, nos cobrir com a sua graça. Graça e misericórdia que se renovarão a cada manhã em nossa jornada nesse mundo. Não importam os pecados que venhamos cometer, Ele nos dará a graça para perseverarmos até o fim. Seu Espírito nos entristecerá a ponto de nos envergonharmos todas as vezes que pecarmos. Sua misericórdia e a sua fidelidade serão grandes sobre a nossa vida, como Jeremias escreveu em suas lamentações. Grande é a tua fidelidade. As misericórdias do Senhor renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Louvemos a Deus, meus irmãos, por essa grande fidelidade. Louvemos ao Senhor por essa grande misericórdia. Porque se não fosse pela grande fidelidade e misericórdia do Senhor, nós não estaríamos aqui. Nós não teríamos olhos para ver, ouvidos para ouvir e corações para amar ao Senhor. Louvemos a Deus, adoremos a Deus por essa grande misericórdia, porque é nessa grande misericórdia que Ele dá a nós aquelas vestes de justiça que pertencem ao Seu Filho. Aquelas vestes e manto de justiça e misericórdia, salvação, que Ele deu ao Seu Filho em Isaías 61. O Seu Filho agora dá a mim e dá a você. Sem que mereçamos e sem que nada façamos para sermos dignos dela. Que o nosso coração se encha de louvor e gratidão todos os dias. Não há motivo mais especial para adorarmos a Deus. E não há motivo mais especial para nos manter firmes e perseverantes em nossa jornada e peregrinação nesse mundo rumo à cidade celestial. Deus nos guarde e Deus nos ajude, e que essa nova capa, não é? Esse manto de misericórdia seja um dos principais motivos de louvor a cada dia em nossas vidas. Vamos orar? Senhor, obrigado por isso. Obrigado porque o Senhor veio a nós, nós não fomos a Ti. O Senhor veio a nós na pessoa do Teu Filho, correu a nós, não importando as nossas injustiças e trapos imundos. O Senhor se dispôs a morrer por nós, em vergonha e humilhação. O Senhor se deu a nós, o Senhor nos amou primeiro, e hoje, aqui, podemos expressar o nosso amor por Ti também. Mais do que pelas coisas que de Ti recebemos, mais do que pelas bênçãos, livramentos, providências. Obrigado, Senhor, porque nós temos a Ti. Tu nos satisfaz. O Senhor é melhor do que tudo. Guarda-nos nesse caminho. Guarda-nos em fidelidade, Senhor. Guarda-nos como vidas que Te amam, que não se envergonham e que lutam para permanecer de pé nesse único, reto e estreito caminho, que é o caminho da salvação. Em nome de Cristo Jesus, nós clamamos por isso, agradecidos.